quero agradecer, né, cada um de vocês que estão aqui. Amados, e queria enfatizar com vocês, eu quero impregnar isso na mente de vocês, esse propósito de oração. Eu acho que vocês pensam assim, nossa, a Eva acha que a gente não tem o que fazer. Ela acha que a nossa vida é ficar por conta das direções que ela traz para nós. É oração o mês de julho inteiro, é semana de oração direto na igreja. Amados, eu sei que é difícil para vocês. Nós temos horário só para começar o nosso dia, não é? Tem dia que é 6, tem dia que é 5. Uns é 7 horas, outros é mais tarde. É difícil, a gente trabalha o dia todo, chega cansado, irmãos. Você quer chegar na sua casa e descansar? Eu também gostaria muito de fazer isso. Sempre que eu tenho oportunidade, eu deito e descanso um pouco. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa que é muito mais difícil para mim. É trazer a mudança na minha vida. Trazer a mudança na minha casa. Trazer a mudança na minha família. Isso para mim é muito mais difícil. Na verdade, é impossível. Então, para mim, é mais fácil eu orar. Eu acho mais fácil. Porque é o recurso que eu tenho. É onde eu busco. Porque eu já tentei mudar. Eu já tentei mudar minha casa, já tentei mudar minha vida. E nada deu certo, não consegui fazê-lo. Mas quando eu busco o Senhor, algo acontece na minha casa. Não do jeito que eu gostaria, mas do jeito que Ele quer. Com a obra que Ele quer fazer na minha vida. É como o pastor falou aqui semana passada, ele falou a respeito que Jesus não morreu na cruz para fazer ele uma pessoa melhor, para fazer uma pessoa próspera. Irmãos, não foi para isso que Jesus morreu na cruz, não. Não foi para trazer brilho, não foi para trazer prosperidade, riqueza na nossa vida, não. Apesar que Ele faz. Ele pode fazer. Mas o propósito da cruz foi morar no céu. Foi pagar o meu pecado para que eu pudesse morar no céu com Ele. Para que eu pudesse voltar para casa. Amados, então eu quero incentivar você. Eu quero trazer no seu coração nessa noite o desejo de estar aqui buscando o Senhor em propósito da sua vida. Como a Cristiane falou aqui semana passada, primeiro é para você. Irmãos, quando a gente está viajando de avião, a aeromoça nos orienta. Qualquer problema que tiver no avião, primeiro você pega a sua máscara e veste em você primeiro. Para depois você socorrer o seu filho, a criança, o idoso que estiver ao seu lado. Se você não estiver bem, o que você pode fazer pelo seu próximo? Se você não estiver forte, se você não estiver bem cuidado, o que você tem para dar para as demais pessoas? Porque eu só posso dar o que eu tenho. As pessoas só podem ver na minha vida o que eu sou. Amados, hoje eu meditei muito, pensei muita coisa, anotei muita coisa, mas eu não sei o que eu vou lembrar aqui para falar. O Espírito Santo vai trazer de acordo com a vontade dEle. Porque eu acho que nem anotando eu vou me lembrar mais. Amém? Mas eu sei que Ele tem uma palavra para o coração de cada um de nós. Começando por mim. Aí vocês pensam assim, Eva, né? No propósito de família, como se a família dela tivesse como devia estar, né? Amados, ninguém melhor que eu sei. Ninguém melhor que eu sei a necessidade de uma oração por uma família. Ninguém melhor. Então, um dia, eu passando uma luta, não era esse caso. Pensei, Senhor, por que eu estou passando isso? O Senhor conhece o meu coração. Ele disse para mim assim, claramente, como essa luz aqui está iluminando. Para você aprender a compreender as mães e ajudá-las. Então me ensina logo, Deus. Se eu tenho pressa de uma coisa, é aprender logo o que Deus quer me ensinar, para eu sair logo do lugar que eu estou, que não está muito agradável para mim. Amém? Então não é ninguém melhor que eu, amados, para saber a necessidade que uma família hoje tem de oração, de preço, de jejum, de propósito, de qualquer coisa que você imagina, de leitura da palavra, de consagração, de direção.
Nossa casa hoje precisa disso, de direção de Deus. Porque às vezes você acha que está fazendo da melhor forma possível, mas não é a direção que Deus tem. Até conversando com a pastora Aparecida semana passada, falei, não sei se foi, acho que foi para a pastora Aparecida, falei, pastora, Deus não me deu nenhuma direção, então eu não vou fazer nada. Enquanto Ele não falar o que é para fazer, eu não vou fazer. Resolve eu fazer alguma coisa de mim mesma. Amados, não resolve. Nós não levaremos vocês a lugar nenhum se nós levarmos vocês na nossa vontade, na nossa direção. Mas quando nós buscamos a presença de Deus e trazemos a presença de Deus, vocês podem até pensar, nossa, coisa sem lógica. Às vezes não traz expectativa para ninguém, né? Não chama atenção, a Eva não decora a igreja, a Eva não faz isso, a Eva não faz aquilo. Irmãos, eu não preciso disso. Nós não precisamos disso. Não que eu tenha nada contra quem faça. Não tenho, por favor, não me entenda mal. Eu não preciso. Mas eu desejo a presença de Deus, a direção de Deus naquilo que eu estiver fazendo, naquilo que eu estiver envolvida na igreja, na obra do Senhor. Amém? Então, estejam aqui, amados. Paguem o preço. Apesar que um dia o pastor falou que a gente não paga preço, né? Mas esforça. Né? Vamos esforçar mais um pouquinho. Eu descobri que eu posso me esforçar mais. Né? Como eu comentei que semana passada, eu achei que eu tinha me esforçado muito no trabalho que a gente estava fazendo de um curso aí. Uma colega deixou bem claro para mim que eu devia ter de me esforçar mais. E foi muito válido. Muito, porque eu me esforcei mais e consegui o que eu queria. Então, assim, às vezes a pessoa te critica de uma forma maliciosa. Amados, mas é propósito de Deus. É propósito. Deus usa pessoas como Ele quiser. Vamos estar aqui, esforça mais um pouquinho. Irmãos, a presença de Deus nos traz descanso. Traz refrigério, ela nos alimenta. Ela nos renova. Amém? Pastor Nerildo, né, como o pastor Jorge já disse, ele marcou muito a minha vida. Muito. Ele é o responsável por estar aqui hoje, porque ele me ganhou para Jesus. E para ele, né, porque eu amo. Eu digo assim, eu costumo dizer assim, que tem pessoas, falando de liderança, né, que você obedece. Tem pessoas que conquistam o seu respeito. Agora, eu sou muito seletiva para isso. Mas tem pessoas que conquistam a sua admiração. Você trabalha com pessoas que você admira. Né? Então, depois vocês façam análise disso. Né? Eu obedeço, eu respeito e eu admiro. Amém? O pastor Nerildo é uma dessas pessoas que eu admiro. Né? E como eu disse, são poucas, gente, porque eu sou um pouco seletiva com algumas coisas. Amém? A pastora Selma, acredito que alguém conhece ela aqui. A irmã Selminha, esposa do João, do pastor João. E a pastora Nilce, que já esteve aqui algumas vezes com a gente. Então, eu quero muito que você esteja aqui, irmãos. A não ser que você não tenha nenhum problema. E não precise de orar. Não é brincadeira, eu sei que todos nós temos algum problema. Amém? Deixa eu ver por onde eu vou começar aqui, né? Então, não é fácil para nós. Mas a palavra do Senhor diz, lá em Mateus 6. Vamos abrir comigo? Todo mundo já sabe de cor, né? Mateus 6. Buscai. Cadê meu Mateus? Foi arrebatado? Mateus 6, 33. O que está escrito? Sem olhar. Todo mundo sabe de cor. Amém? Buscai em primeiro lugar. E estas coisas o serão? Aí fala todas as coisas. Fala todas? Na minha Bíblia fala essas coisas. Todas. Nas minhas fala essas coisas o serão acrescentadas. Todas estas coisas que estavam falando anteriormente vão ser acrescentadas. Amados, então o que eu tenho que fazer? Buscar em primeiro lugar. Infelizmente, hoje nós buscamos em primeiro lugar o nosso trabalho. Está errado? A gente tem que trabalhar? Tem, irmãos. Quem tem conta para pagar sabe, né? Quem tem boca em casa para encher sabe. Mas nós temos que entender, amados, que se nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar,
as outras coisas vão ser acrescentadas. Aqui no João 6, 25, diz assim: entretanto, deixa eu pôr o óculos, resolve. Eu reluto com esse óculos. Ah, gente, eu estou em Marcos, tá? No versículo 25 diz assim: 25. Por isso digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo pão que haveis, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestimentas? Mateus. Eu falei João? Ai. Gente, eu falei Mateus. Eu falei, não, vocês têm certeza? Aí, o menino foi certo, ó. Eu tô falando, eu falo pro pastor Antônio, pastor, não tem jeito de eu pregar. Eu dei convite 2 vezes, eu já era esquecida. Mas foi João que eu falei? Como é que é? É porque é Mateus, e eu disse que eu falei João. A rua. Nossa, errei o bairro, então tá pertinho, gente. Vocês estão reclamando à toa, tá? Então vamos lá. Então aqui diz assim, que o corpo é mais importante que o comer. Não, deixa eu ler de novo. Agora eu desconcentrei, gente. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento? A vida não é mais importante que a comida? E o corpo não é mais importante que a veste? Amados, e a comunhão com Deus é mais importante do que todas as outras coisas, do que as demais coisas. Então nós temos que entender isso. Nós temos que correr com o nosso dia a dia, com a nossa luta do dia. Né? Trabalha o dia todo, chega em casa, tem todos os afazeres da casa, tem que cuidar de si mesma, né? Tem que cuidar de tudo. Mas se você não buscar a presença de Deus, tudo isso fica em vão. Vamos lá para Salmo, né? Que é até o versículo que eu coloquei aqui no banner. Salmo 127, eu amo esse salmo. Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, amados, em vão, trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu até comentei isso aqui semana passada. Então, o que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, buscar o Senhor. Porque se o Senhor edificar, já está pronto. Então é Ele que eu tenho que buscar primeiro para que Ele me auxilie nessa edificação. Aqui não está dizendo que eu não vou edificar. Está dizendo se Ele não fizer comigo. Se ele não edificar, não resolve fazê-lo sozinha. Então traga Ele. Traga a presença dEle. Para que Ele te ensine. Para que Ele te instrua. Para que Ele te oriente no que nós devemos fazer. A palavra primeiro fala, amados, com o pregador. Amém? Seguindo o próximo versículo aí, versículo 2 diz que inútil vos será levantar de madrugada, deitar tarde, comer o pão de dores, aos seus amados ele dá, enquanto dormem. Amados, se você colocar ele no negócio primeiro, coloca ele na sua vida em primeiro lugar, você pode caminhar. Porque enquanto você estiver trabalhando, ele vai te prosperar. Mas enquanto você estiver dormindo, ele também vai te prosperar. A bênção dele é contínua sobre as nossas vidas. Então nós não temos que temer, nós não temos que retroceder. Nós não podemos inverter as coisas na nossa vida. Né? De buscar tesouros no céu, na terra. Nós buscamos muitas coisas nessa terra, amados. E esquecemos de edificar um tesouro no céu,
que é onde nós vamos passar a nossa eternidade. Onde nós vamos levar toda a nossa família, o nosso propósito, o nosso objetivo é esse. Apesar que a nossa família tem escolha. Não é verdade? Cada um tem sua escolha. Mas o nosso dever é edificar. O nosso dever é guardar. Né? Na presença do Senhor, na direção do Senhor. Amém? Aleluia. Às vezes nós não sabemos, né, como distribuir as prioridades nas nossas vidas. Mas nós temos que ir fazendo, amado, de acordo com as nossas condições. Tem pessoas, por exemplo, eu acho que tem pessoas que pensam, até hoje a Eva está aprendendo. Na idade que ela está, irmãos, estou aprendendo. Estou aprendendo ainda. Tem muita coisa que eu tenho que aprender. E eu quero aprender mais. Por quê? Cada pessoa tem seu tempo. E às vezes tem coisas que eu aprendi mais rápido que vocês. Mas tem coisas que vocês aprenderam muito mais rápido do que eu. E eu talvez vou demorar mais tempo ainda para aprender. Então nós temos que discernir os tempos, a nossa condição, a nossa conduta. Deus não te cobra mais do que aquilo que você pode dar. Mas Ele sempre vai te levar ao seu extremo. Amados, Ele sempre vai te levar ao seu extremo. Porque você vai descobrir que você pode dar mais de você. Você vai descobrir que você pode se esforçar mais. Você vai descobrir, amados, que você tem condições de dar mais vinho, de dar mais azeite. Né? Foi o que a Grismar falou aqui semana passada. Quanto mais nós damos de nós mesmos, mais óleo nós vamos produzir. Mais vinho nós vamos produzir. É na medida que o Senhor te pedir. Também não resolve você se esforçar do nada, irmãos. Né? Nós também não podemos fazer de nós mesmos, mas Ele vai trazer direção. Ele vai te conduzir onde você deve andar e para onde você deve andar. Amém? Se nós temos o recurso de buscar o Senhor, irmãos, por que não fazer? Se nós temos Ele para buscar, tem coisa melhor que nós termos recurso? O que diferencia a sua vida das pessoas do mundo? Luta todos nós vamos passar. Amém? Misericórdia, né? Mas é verdade. Todos nós vamos passar as lutas. O que diferencia a minha vida das pessoas do mundo é com quem nós passamos nossa luta. É como nós vemos nossa luta. Diz que nós temos que ver nossas lutas como oportunidades. Quem tem conseguido olhar para a sua luta como uma oportunidade? Nós olhamos como algo muito difícil, né? Como um impedimento na nossa vida. Amados, na maioria das vezes, lutas são lugares onde nós aprendemos, onde nós amadurecemos, onde nós somos forjados. Porque eu costumo dizer que para entrar no céu tem critérios. Nós não vamos entrar lá de qualquer forma. E eu tenho dito para o Senhor, Senhor, eu quero ir para o céu. Eu não negocio minha entrada no céu, irmãos. Faça na minha vida o que for necessário para que eu entre lá. Faça na minha vida aquilo que eu precisar para que eu entre no céu, que eu volte para casa. Amados, porque isso tem que ser um desejo latente em nossos corações. Nós temos que desejar ir morar no céu todos os dias. Né? Como se diz, viver nossa vida como se fosse o dia que Jesus vai voltar. Se Jesus fosse voltar hoje, como que você iria se comportar hoje? Tem um hino que fala assim, o que dizer, o que fazer quando Ele vem? O que você faria? Esse hino se refere à presença dele. Se Ele viesse aqui em pessoa agora, amados, como seria a sua atitude em relação a Ele? Como seria o seu comportamento em relação a Ele? Então tem certas coisas que nós temos que pensar, porque nós vivemos, amados, né, como um dia qualquer, só mais um dia. Nós temos que mudar algumas concepções, nós temos que mudar algumas coisas que nós pensamos. Então assim, não desista, amados. Não desista diante da situação. Eu tenho visto muitas pessoas retroceder. Porque não é fácil passar algumas lutas. Eu tenho visto muitas pessoas desistir. Eu tenho visto muitas pessoas ficarem perdidas no ministério. Não vou dizer pessoas desviadas não, amados. Às vezes dentro da igreja, pessoas perderam o ministério, pessoas perderam a vontade de viver. Pessoas perderam a vontade de buscar o Senhor. Pessoas perderam a vontade de prosseguir.
Amados, nós só temos um lugar para buscar, só no Senhor, né? Quero dizer para você, desperta. Amados, busca o Senhor enquanto é tempo. Busca Ele enquanto se pode achar. Ele está disponível hoje para nós, né? Ele tem, irmãos, se você está aqui, é porque você é um escolhido. Irmão, se você está aqui, é porque tem um propósito para você cumprir. Tem um chamado para você. Então não pare. Amados, não pare. Não desanime. Retome aquilo que o Senhor confiou a você. Porque o Senhor levantou você, mas se você não for, Deus vai para outro lugar, no seu lugar. Ele não vai desistir de você, mas Ele põe outro no propósito. Ele não desiste de você. Fica firme. Busca o Senhor. Busca a direção do Senhor. Em Jeremias que fala, né? Jeremias 29. Eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejais. Amados, então, mas busque o Senhor. Busque a presença dEle, a vontade dEle na sua vida. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor é muito clara, né? Ele diz em Romanos 8:37 que nós somos mais que vencedores. Acho que é Romanos 8:37 mesmo, eu conferi aqui. Romanos 8:37 diz que nós somos mais que vencedores. Nós temos que ler essa palavra, amados, porque nós precisamos saber dessas promessas do Senhor. Nós temos que ter o hábito de ler a palavra. Nós temos que ter o hábito de orar. Nós temos que ter o hábito de relacionar com o Senhor. Um dia eu mandei um áudio, eu estava vindo de Goiânia, e o Senhor falou muito forte comigo, e eu mandei um áudio no grupo de oração da família, que o Senhor me disse assim, que o nosso objetivo como igreja é ensinar as pessoas a orar. Amados, quem aqui sabe que assim, a importância que é você tirar um tempo de oração todos os dias? Quem aqui consegue tirar um tempo de oração todos os dias? O Senhor me disse assim, quando uma pessoa aprende a orar, ele vence as guerras dele. Mas quando você não ora, o inimigo já está te vencendo. Ele já está ganhando território. Ele já está vencendo a sua vontade, a sua disposição. Disso para você desistir do propósito, meu irmão, é muito fácil. É muito fácil. Então, tire um tempo de oração. Eu sei que a carne não quer orar. Esses dias, eu sempre falei aqui, né, ultimamente, que eu tinha necessidade de orar alto. Até falava para o pessoal da oração aqui, às vezes eu atrapalho vocês com a altura que eu oro, né? Amados, mas era uma necessidade que eu tinha. Eu precisava orar alto, porque eu já tinha entendido que o inimigo queria fechar a minha boca. Aí esses dias eu falei para a pastora Aparecida, eu falei, pastora, parece que eu estou orando, eu acordo, minha boca não quer abrir para eu orar. Mas ele não vai desistir de fechar a nossa boca. Ele não vai desistir de fazer você parar de orar. Mas quem vai decidir quem vai orar e se não vai orar é você. Né? Então eu comecei a guerrear contra isso. Se a minha boca não está abrindo, eu vou orar para minha boca abrir. Mas se você não tem vontade de orar, ora para você ter a vontade de orar. Repreende o espírito de preguiça, o espírito de comodismo. Né? Aquele espírito, irmãos, eu sonhei uma vez que tinha uma pessoa com a mão, o braço, a pessoa estava atrás de mim, o braço no meu ombro e a mão na minha boca. Estava assim. E esses 2 dedos iam fechar. Ia tampar a minha boca. E realmente eu ia orar, minha boca estava pesada, estava cansada. Eu não conseguia orar. Então o Senhor nos mostra, irmãos, que o propósito do inimigo é fechar a sua boca. Então nós temos que estar atentos a isso. Atentos à necessidade que nós temos de guerrearmos. Que nós estamos numa guerra. Sabendo disso ou não. Acreditando nisso ou não.
Agora, você vai vencer se você tiver consciência e guerrear. Se você acomodar e deixar as coisas correr, você vai perder. E quando você vê, você está longe. Você está longe daquilo que Deus quer na sua vida. Romanos 8,37 diz o quê? Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos... Amados, nós já somos vencedores. Nós só temos que nos posicionar. Nós só temos que nos posicionar. Amém? O Senhor já deu vitória. Amados, Ele já comprou sua salvação. Ele já pagou por isso. Ele já deu vitória na sua vida, no seu casamento, na sua vida financeira, no seu trabalho, em tudo que você precisa. Ele já te deu vitória. Mas eu preciso tomar posse. E é a minha atitude, a minha escolha, a minha decisão que vai fazer com que eu esteja neste lugar. Buscando a presença de Deus. Porque só Ele, irmãos. Só quando Ele edifica. Né? Só quando Ele guarda. Que eu vou ser mais que vencedora. Amados, com a nossa inteligência, com os nossos recursos humanos, nós não temos condições. Então não pare. Em João 15, né, ela fala da videira. Em João 15 diz assim que, João 15, 7. Se permanecerdes em mim, se estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Mas onde nós temos que estar? Nós temos que estar nele. Aí, depois de estarmos nele, nós vamos pedir o que quisermos. Porque aqui fala da videira. A videira e os ramos. Amados, como que uma árvore vai sustentar um galho se ele não está ligado nela? Como que a raiz vai enviar alimento para um galho se ele não estiver ligado na árvore? Então, se nós não estivermos, amados, no Senhor, na presença dEle, é impossível nós permanecermos. Amém? Vamos orar? Vamos orar, vamos declarar para o Senhor, né, que para Ele tomar a direção, o propósito na nossa vida, para Ele fazer aquilo que nós não temos condições de fazer. Bom seria se nós pudéssemos fazer tudo, né? Mas eu não posso, irmãos. Eu não posso fazer tudo na minha vida. Mas o Senhor pode todas as coisas. O Senhor, na Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder. Então vamos usar. Amados, Ele já deu. Vamos repreender o espírito de covardia e vamos tomar posse do espírito de ousadia, o espírito de poder. Amém? Vamos nos posicionar, como filhos amados, como igreja mais que vencedora. Amados, não conforme, com a zona de conforto. Irmãos, não conforme com o lugar que você está. Nós temos que desejar mais o Senhor. Nós temos que desejar mais da presença dEle. Porque a palavra diz que conhecereis a verdade vos... Quem é a verdade? O próprio Jesus. E como que eu vou conhecê-lo? Só relacionando, irmãos. Você não conhece uma pessoa se você não conviver com ela. Aí quando você convive, você fala. Não, isso a pessoa falou, mas isso ela não falou, não. A pessoa pode falar. Se eu conviver com a pessoa pode me falar assim, ó. A Carla falou isso, Eva. Aí eu falo assim, isso ela falou, mas isso não. Isso não é dela, não. Então você conhece a pessoa. Você conhece o caráter da pessoa que você convive. Amém? Você conhece, a capacidade da pessoa que você convive. Vamos entregar nossa vida, nosso coração. Vamos pedir para o Senhor, não nos deixe parar, amados. Vamos permanecer. Não é fácil permanecer. Irmãos, vocês não têm noção o quanto tem dia que eu quero desistir. Irmãos, tem dia que eu quero desistir. Mas o Espírito Santo me acode. O Espírito Santo me lembra que Ele é comigo. O Espírito Santo me lembra que eu sou mais que vencedora, porque o meu Pai me deu essa condição de mais que vencedora. Amados, eu de mim mesma não sou nada, mas nós podemos todas as coisas
no nosso Pai, no nosso amado Jesus. Amados, um dia eu tive um sonho. No sonho nós não vencíamos uma situação que era muito difícil para nós. E alguém me disse assim: declara, Jesus, eu te amo. E eu comecei a declarar: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. E uns 2 dias depois, eu meditando nesse sonho que eu tive, declarando: Jesus, eu te amo, eu me lembrei, amados. Lá no Novo Testamento fala que qual que é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor sobre todas as coisas. Amados, declara. Na circunstância que está difícil para você, declara: Jesus, eu te amo. Amados, a presença dele virá, e é a presença dele que muda, é a presença dele que edifica, é a presença dele que transforma, é a presença dele que liberta, é a presença dele que cura, é a presença dele que faz nova todas as coisas, é a presença dele que quebra os grilhões, que quebra as cadeias, é a presença dele que cura as feridas, é a presença dele, irmãos, que restaura a sua dor, é o bálsamo que é ele, que cura a sua dor, que cura as suas feridas. Começa a declarar sobre a sua circunstância: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, essa igreja te ama. Jesus, essa igreja te adora. Jesus, nós te adoramos, porque o Senhor é o amado da nossa alma. Deus, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai, uma unção de vencedores. Uma unção de vencedores. Declaro sobre eles a unção de poder, unção de ousadia, unção de graça. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que eles sejam cheios de ousadias essa noite, e que eles não parem, que eles permaneçam, que eles continuem. Deus, em nome de Jesus, Senhor é Deus sobre nossa vida, e o Senhor não vai nos deixar parar, Jesus, mas nós vamos permanecer, nós vamos continuar, Jesus, porque eu sei que o Senhor quer usar as nossas vidas, Jesus, para abençoar outras pessoas. O Senhor quer usar, Jesus, a circunstância que nós vivemos para ministrar sobre outras pessoas, para ministrar libertação, para ministrar vitória sobre outras pessoas. Deus, em nome de Jesus, traga sobre nós unção de ousadia, de graça, de vitória, de adoradores, Jesus. Nós queremos ser adoradores incondicionais, que te adorem em espírito e em verdade. Deus, ainda que a circunstância nos quer fazer parar, mas nós somos mais que vencedores, porque o nosso Deus já liberou essa palavra em nosso favor. Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Não abandone, meu amado. Fica firme. Se tem uma palavra sobre a sua vida, você vai chegar, você vai vencer em nome de Jesus. Aleluia. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo. Declara, meu irmão, que você não vai parar. Ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você vai ser instrumento do Senhor, meu irmão. Aleluia. Você não vai parar. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar.
vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Pega as suas mãos então de você não vai parar, você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado, você vai chegar. De graça, nos renova nessa Você noite, não vai Jesus. parar. Renova nossas forças, Espírito Santo de Você não Deus. vai Traga parar. uma unção nova do Senhor, papai. Eu sou Jesus, o Nazareno, Aleluia. já dei ordem pra acalmar o mar. Aleluia. Você não vai Aleluia. parar. Você não vai parar. Aleluia, aleluia. Você não vai parar. Nós vamos permanecer. Já a ordem nós é temos chegar do Deus. outro lado. Você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Aleluia. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. 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 Aleluia. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Amém. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti, Jesus. Renova a nossa unção, papai. Nós somos instrumentos vivos do Senhor e nós desejamos, Jesus, ser eficazes e úteis nas tuas mãos. Faça em nós conforme a tua vontade. Abençoe nossa semana, Jesus. Nos encha de ousadia, de fé. Encha nosso coração de desejo ardente, Jesus, de permanecermos na vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então até terça-feira, às 19 horas. Espero todos vocês aqui. Amém? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo.